uma organização básica. Bom dia, vlog! Bom dia! Vamos se arrumar comigo aqui pra gente ir para a igreja. E aí, como é que vocês estão, gente? Aqui super corrido. Esses dias aqui eu estou sendo mãe solo. Assim, eu acordei hoje, era 5 horas da manhã. Essa manhã ainda são 9h40. Tô atrasada, estou. E eu já vivi tanto, já fiz almoço, já fiz café da manhã, já tirei lixo, já arrumei criança, já fiz isso, tomei um café. Gente, que loucura! E agora eu tô fazendo a minha make pra tudo, é a make que eu uso pra tudo. Então, eu passei a vitamina C. Agora eu tô passando esse hidratante aqui de rosto, que eu achei muito bom. E basicamente não tem mistério pra minha maquiagem. Eu uso essa maquiagem literalmente pra tudo. Não sou uma pessoa que usa base ou maquiagem super pesada, não sou, eu sou bastante prática. E aí eu vou passar o gel na sobrancelha logo, porque eu vi uma super dica pra você não ficar com... não borrar ou não ficar com esse tubinho todo branco, porque você vai passando maquiagem, aí você passa o gel pra sobrancelha por último, e aí quando vai terminar o negócio fica só base, né? Ou corretivo, alguma coisa que você usou na sobrancelha. É você passar ela primeiro. Então eu passo primeiro, eu tô olhando pra cá porque o espelho tá aqui. Eu passo primeiro agora o gel na sobrancelha, depois eu venho com a base ou o que eu for usar. O que eu tô usando agora, gente, não é nem base, eu não uso base. Eu tenho uma base, que é uma base sérum, inclusive, e eu uso ela em momentos muito específicos, mais no meu dia a dia, inclusive pra ir pra igreja, pra qualquer lugar, assim, que o evento não é tão, sabe? Por exemplo, eu uso base pra ir pra um casamento. Tem que ser esse tipo de evento pra me usar uma base. Eu uso só corretivo. Só que eu comprei esse protetor solar aqui, ó, inclusive, me falaram muito bem dele. E aí na hora que eu fui fazer a compra, eu não vi que era um protetor solar com cor. Eu não gosto, particular meu, não gosto de protetor solar com cor, porque eu gosto de passar protetor rápido assim no rosto, né, no dia a dia. E eu não quero ficar perdendo tempo espalhando direito. E aí quando eu fui ver, eu comprei um protetor solar com cor. É um protetor muito bom, gostei inclusive, mas por ser com cor, eu achei que não ficou prático pra mim. Mas pra quem gosta, eu indico pra pele, minha pele é uma pele mista. Então, ele realmente é muito bom pra pele mista. Eu uso ele de manhã e fica muito bom o dia inteiro. Então, praticamente essa é a minha base da maquiagem, um protetor solar. Entendeu? E já faz muita diferença pra mim. Gente, assim, sou mãe de 2, né? Eu não paro quieta. E aqui onde eu moro, vulgo Manaus, é muito quente. Uma base leve, que eu não gosto de ter aquela sensação de rosto pesado de maquiagem, entendeu? Não gosto. Então, as bases leves não aguentam o calor da minha cidade.
E eu vou ficar me estressando com isso, gente? Eu vou ficar lutando contra o sol daqui? Não vou. Então o que eu vou fazer? Eu vou adaptar. E a minha adaptação é essa. Eu usava só o corretivo, que pra mim já tava de bom tamanho. E tava ótimo, tá ótimo. É basicamente isso. E eu vou espalhando. Sabe esse negócio de ficar espalhando porque o protetor é com cor? É isso que eu não acho prático, entendeu? Dele. Ah, Amanda, mas tem bastão e tal. Gente, custo-benefício do bastão não me agradou ainda. Não é algo que eu gastaria hoje em dia. Eu vi muitas pessoas também reclamando que quando chega no final fica muito produto ainda, mas não dá, já não fica tão prático porque você tem que ficar pegando o produto e passando por causa da embalagem. Então, assim, gente, vou gastar meu suado dinheirinho com aquilo que é prático pra mim e que faz o mesmo objetivo por enquanto. Então, por enquanto tô usando esse daqui. Vou experimentar só o protetor dele sem ser protetor com cor pra falar pra vocês o que eu achei. Mas, assim, gosto bastante, bastante mesmo desse daqui. Calma aí. Passei o protetor, aí eu venho com um corretivo. Normalmente, no dia a dia, assim, eu nem corretivo passo pra ficar em casa. Eu só passo protetor porque eu acho que o protetor já faz o serviço dele. E eu venho passando o corretivo em algumas partes só do meu rosto. Como já deu não tinha, eu não sei cadê minha esponjinha, não tô vendo ela aqui, não tenho tempo para atrás dela porque eu estou atrasada. Nós vamos para o culto e graças a meu bom Deus, o culto da minha igreja começa às 10. Tá, pó rosa. Comecei a testar o pó rosa recentemente, gostei, eu usava o pó de banana. E eu gostei muito da funcionalidade, é o pó da Tyrus. Ele é bem fininho mesmo, então eu gostei bastante. Oi? Já vou. E eu passo um blush. Esse blush aqui é da Nina Secret. Também estou testando ele. Ele é da cor coral. Normalmente, antes de selar a pele, eu passo ele. Mas eu esqueci, agora que eu lembrei. Gostei muito. Eu usava o blush em pó. E eu gostei muito da funcionalidade. Será que tá aparecendo o barulho da televisão? E eu passo um pouquinho aqui na pálpebra. Só pra dar uma corzinha. E é isso. Essa é a minha maquiagem. Aí o que tem de mudança? Na boca. Ou eu passo um hidratante da Carmed mesmo, do Carmed. Ou eu passo um gloss, que normalmente é um gloss assim. Eu acho que eu vou passar um gloss nude. Que tem mais a ver com o look, né? Hoje eu tô mais formalzinha. Então eu acho que vai ficar melhor. E finalizamos o look. É isso que temos para entregar hoje. O que vocês acharam? É só colocar o óculos e pronto, gente. Essa é a minha maquiagem. Esse é o look. E vamos lá, que a gente tá super, hiper, mega atrasada. Já é 10 horas e o culto começa às 10. Então, vamos lá. Que loucura é tentar sair de casa com duas crianças sozinha. E... ai, Senhor. Vamos lá que vai dar certo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Chegamos e glória a Deus que eu acordei cedo hoje para deixar o almoço pronto. Porque a gente já chega super tarde, vai dar 1 hora já. E aí a gente vai almoçar agora e pronto. Tá tudo ajeitadinho, a casa tá arrumada. Então é só aproveitar o domingo mesmo. Graças a Deus deu tudo certo. É sempre um desafio pra mim sair de carro com as crianças, principalmente agora que a gente se mudou para um lugar diferente, para um endereço novo. E aqui é tudo muito rápido, né? A avenida. E onde a gente morávamos era bairro, né? Então lá eu já conhecia, eu morava lá. Quer um pouco? Eu morava lá, né? Cresci lá praticamente. Era mais devagar, querendo ou não, o trânsito, né? Tinha mais sinais, era mais devagar, era dentro de bairro. Então eu tinha muito mais facilidade de dirigir pra lá. E aqui não, aqui qualquer lugar, pra qualquer lugar que eu for sair, eu vou pegar a avenida e assim, é super rápido, os carros cortam o outro muito rápido, então isso sempre me deixou bastante com medo, né? Com medo mesmo.
Ainda mais depois do que houve com o meu amigo, né? Você já sabe, do penúltimo vlog que eu falei, eu fiquei com um pouco de medo, sim, né? De acontecer alguma coisa. E alguns acontecimentos também que houve com relação ao carro contribuíram para que eu sentisse esse medo agora, né? Um certo medo. Tenho enfrentado um pouco de medo, sabe? Dirigir novamente. Então, como a gente perde o medo de dirigir? Dirigindo, praticando. Fui obrigada a fazer isso agora que eu tô sozinha. Pra eu fazer qualquer coisa, eu preciso sair, então eu preciso ir no mercado, então eu preciso enfrentar o medo de dirigir. E hoje é domingo, e como a gente passa a semana dentro de casa, tem vezes que eu esqueço, nossa, hoje é sábado, hoje é domingo, hoje é segunda, porque os dias são praticamente iguais, né? Pra quem é dona de casa vai entender o que eu tô falando. Tenho o costume de ir aos domingos, principalmente à igreja, então eu queria continuar. E aproveitando que eu tenho que perder esse medo, então, enfim, nada mais justo do que ir hoje. Domingo é um bom dia para se dirigir, porque as ruas teoricamente mais tranquilas, né? Se deu tudo certo, graças a Deus, chegamos. E agora a gente só vai almoçar e aproveitar o resto do domingo. Amanhã tem o quê? Amanhã tem jogo do Brasil e eu vou enfrentar o meu medo de novo. Porque eu vou ter que atravessar a cidade para encontrar a família próximo ao bairro de onde nós morávamos. Então, vamos de novo enfrentar esse medo amanhã. E hoje nós temos o quê? Hoje nós temos a seleção brasileira jogando contra o Japão. Me arrumei já tô acordada já faz um bom tempo. E tô arrumando as últimas coisas pra gente ir ver o jogo, né? A gente vai assistir o jogo com a família hoje. E eu tô um pouco nervosa, como vocês sabem, né? Eu estava falando ontem sobre dirigir. E é engraçado que quando vai chegando a hora, sabe? Vai dando aquela agoniação, ansiedade, sabe? Mas vai dar tudo certo, eu tô indo bem mais cedo do horário previsto, apesar de estar atrasada 1 hora já, porque eu tava prevendo sair de casa às 9 e vai dar 10, mas o jogo é só 1 hora aqui. Então, provavelmente o horário de pico ali vai ser umas 11h30, meio-dia, né? Que o povo vai estar saindo do trabalho pra ir assistir o jogo. Então, eu tô indo já bem cedo pra não pegar tanto trânsito. Depois que eu falei do medo de dirigir ter voltado, é meio que eu tô tentando enfrentar ele de novo. Mesmo sabendo dirigir, é engraçado que o medo vem, entendeu? O medo de, não sei, é um medo. É um medo e a gente vai enfrentar ele. O look básico do dia, camisa do Brasil, um shortinho alfaiataria. E eu lavei meu cabelo hoje que tava pedindo aos céus pra ser lavado. E pronta para mais um dia. E hoje, assim, não sei quanto que vai sair o jogo, mas eu tô chutando ali 2-1. 2-1, vai. Vou chutar esse daí de 2-1. Sabe o que é mais engraçado de tentar sair de casa com 2 crianças? É porque a sensação de você estar esquecendo alguma coisa é sempre, entendeu? Então, eu perco, acho que ali mais meia hora antes de sair de casa pra ver se eu não tô esquecendo realmente de nada. E às vezes eu ainda acabo esquecendo ou precisando de alguma coisa que eu não pensei que iria precisar. Sabe? Quando você, não vai precisar disso e acaba precisando. Pois bem, essa é a vida. Vou colocar algumas coisinhas, a gente vai passar praticamente a tarde toda pra lá. Então eu vou colocar algumas coisinhas. Já colocou a sandália? A gente já vai, já vamos sair já. Calma aí, 1 minuto. Chegamos e graças a Deus deu tudo certo. Foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. O medo faz isso com a gente, né? Faz a gente imaginar 1001 cenários que nem é tanto assim, entendeu? E é por isso que tem coisas que a gente só aprende ou só passa, né? No caso do medo, a gente indo lá e fazendo. Graças a Deus deu tudo certo, já estamos em casa. E que jogo sofrido, gente, meu Deus. O jogo foi sofrido demais, muita emoção, mas graças a Deus o Brasil passou.
gente, já finalizando praticamente esse dia, já é acho que 4 horas da tarde ou 4h30, por aí. Mas hoje o dia foi assim, não teve muito o que mostrar pra vocês do dia de hoje, porque foi um dia de planejamento quase, sabe? Como ontem foi um dia atípico, né, que a gente saiu, foi uma segunda-feira, e normalmente eu faço isso numa segunda-feira, eu deixei pra hoje pra organizar as coisas que eu tenho pra organizar. Então, basicamente, eu fiz assim, eu sempre fui uma pessoa que organiza as coisas, assim. Desde quando eu era mais nova, eu lembro que eu gostava de ser organizada com a minha rotina. Então, eu sempre quis fazer coisas, assim, diferentes. E ter aquela sensação de que eu tava fazendo algo útil com a minha vida. Então, eu separava sempre os meus horários, assim. Eu queria estudar mais, eu queria ler um livro, eu queria treinar, por exemplo, eu tocava violão, andava de skate, eu queria fazer alguma coisa, então eu sabia que eu tinha que treinar e tudo mais, eu separava os dias, os horários, tudo certinho, e eu lembro que eu colocava até na geladeira da minha casa, pra eu acompanhar, eu já fazia meu próprio planner, e nem estava muito em alta naquela época, planner e tal, não que eu me lembre, sabe? Mas eu sempre fui de organizar, mudou muito a minha organização, assim, como eu organizo a minha semana depois que eu tive filhos, porque filhos, eles são diferentes, né? A vida muda completamente, eles não são um robozinho que segue ali e tudo mais. Sempre acontece alguma coisa e outra, que inclusive foi algo de muita frustração pra mim no começo. Vamos dar um tema aí para um próximo vídeo? Pode dar, sim. Agora, que eles já estão um pouco maior, o mais velho tem 5 anos e a mais nova vai fazer 2 anos. E então eu consigo, assim, ter mais noção do meu dia. Assim, eu não consigo usar planner, né? Não foi algo que é muito prático pra mim. Posso fazer ali nas 2 primeiras semanas, mas depois eu desisto de escrever. E eu já usei template em celular, já fiz de tudo, assim. Então eu sou uma pessoa muito prática. Então o que eu percebi que eu fazia muitas anotações num bloco de notas do próprio celular. Como eu já fazia isso e era algo que era prático no meu dia a dia, eu organizei, eu fiz o meu planner no próprio blocos de notas, então eu organizei por pastas aquilo que ficava mais prático pra mim. Por enquanto tem dado certo, tem funcionado, não é um super hack, né, de organização que muitas pessoas usam, planner e tudo mais, mas é algo que tem funcionado pra mim, então se tem dado resultado, não questione os métodos, né, então assim, ó, aqui é a tela do iPad. Eu mais ou menos separo assim, eu separo uma tela do meu iPad para os estudos, aqui tá incluso faculdade, os devocionais, Bíblia, vida de oração e uma organização básica assim do checklist da semana, do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer, a lista de compras de casa. E eu separo assim numa tela e a outra parte é totalmente de criação de conteúdo. Então aqui tem horários de postagem, calendário, os aplicativos que eu uso pra fazer a criação de conteúdo, ideias, eu coloco tudo aqui. E o que eu tava fazendo hoje era justamente organizar isso daqui, porque assim, quando eu comecei a levar mais a sério a criação de conteúdo, eu percebi que eu precisava ter um calendário, uma organização para que eu conseguisse ser constante aqui com vocês, porque muito do início do canal era assim, eu senti que o Senhor falou comigo nesse tema, então eu vejo que dá pra conversar com o pessoal sobre isso, é algo que dá pra fazer um vídeo, é um assunto legal, um tema relevante, então eu vou levar pro canal. Então era algo assim que eu fazia semanalmente, e tinha semanas que eu não tinha algo específico pra falar, ou então acabou que eu não planejei aquela semana, aí ia passando 1, 2, e aí a gente vai perdendo a constância. Então realmente é muito importante você pelo menos ter uma noção de como que vai ser seu mês, seu calendário. Você consegue visualizar, né? Como que vai ser o mês de julho, por exemplo, que foi o que eu fiz agora, pra você se organizar quando você vai gravar, o que você vai falar, pra você não ficar tão perdida assim. Então, basicamente foi o que eu fiz hoje. E esse aqui demanda um tempo, sim. Nem sempre eu consigo ali estar equilibrando os pratinhos, mas sempre quando eu vejo que eu tô perdendo muito foco disso, eu sempre tento voltar pra isso, porque essas são as prioridades pra vida no momento e na fase que eu tô vivendo.